livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 75. Administração. E a epígrafe: dá conta de tua administração. São palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Ouvimos na leitura do capítulo que Emmanuel escreve que a oportunidade de servir é uma bênção. Nós já reconhecemos isso, porque tantas vezes nós mesmos dissemos que aprendemos muito mais com os nossos companheiros a quem pretendemos ajudar. Aprendemos muito mais com o ajudado, porque dentro da experiência de falar e de acalentar, nós mesmos estamos falando interiormente daquilo que ainda necessitamos ouvir. Por isso, Senhor, servidores tão pequenos que somos desta grande obra, que iniciaste muito antes de vires à Terra, a obra de conservar esse planeta, a obra de louvar a criação, de olharmos o outro como irmão do caminho,
servos por isso pequenos. Aqui estamos na tarefa de estudar um pouco mais e de expandir um pouco mais a luz que derrama sobre toda a terra no momento em que nos elevamos em prece. Conserva-nos, Senhor, junto aos espíritos protetores que sempre estão conosco, buscando a oportunidade de nos conservar unidos a eles e a oportunidade de que, sintonizando com eles, possamos pensar melhor e agir melhor. Que com a permissão tua e desses amigos, nós iniciemos o estudo. Que assim seja. Se o título desse capítulo, Administração, e a epígrafe dá conta da tua administração, se tudo isso pode, assim, à primeira vista, parecer estranho na linguagem evangélica, então preparem-se para o texto de todo o capítulo 16 que Lucas escreveu. E dentre os evangelistas, é bom que se note, só Lucas repete essa parábola de Jesus. Sim, a epígrafe que o Emmanuel destaca é retirada de uma parábola. Eu penso que essa parábola é pouco conhecida e até pouco entendida, mesmo em nossos tempos. Eu tive bastante dificuldade em entendê-la a primeira vez que eu a li. Então eu vou ler a parábola, assim como foi traduzida por Torres Pastorino, com algumas explicações da tradução de Haroldo Dutra Dias. O título da parábola: O administrador não justo, ou parábola do administrador infiel, numa outra tradução. Pastorino diz o administrador não justo. Vamos ler então todo o capítulo 16. Disse Jesus também a seus discípulos: certo homem era rico e tinha um administrador, e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. E tendo-o chamado, perguntou-lhe: que ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois não podes mais administrar. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Porque meu senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar, tenho vergonha de mendigar. Sei o que farei, para que quando for removido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Cados era uma medida que equivalia a 40 litros. Então, 100 cados de azeite. Disse-lhe então: pega a tua fatura, senta-te e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Coros, medida que equivale a 400 litros. Então, 100 coros de trigo. E disse-lhe: pega a tua fatura e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador não justo, porque procedeu prudentemente. Porque os filhos deste Eon, na tradução, a explicação agora, filhos desta em sua geração, são mais atilados para com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós, amigos da riqueza não justa, para que quando vos faltar, vos recebam eles nas tendas de Eon. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco, também não é justo no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornastes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ouviam tudo isso os fariseus.
que eram amigos do dinheiro e caçoavam dele. Disse-lhes Jesus: Vós sois que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece vossos corações, pois o que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado e todos forcejam para ele. Mas é difícil passarem o céu e a terra do que cair um tio da lei. A parábola é complicada, não é? Mas nós começamos a perceber o sentido da lição no capítulo, quando o Lucas escreve: ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro, e caçoavam dele. Caçoavam de quem? De Jesus, não é? Jesus estava, mais uma vez, se dirigindo aos seus discípulos. Assim fala o pastorino. No entanto, havia elementos por perto que não faziam parte do grupo sintonizado com Jesus. Jesus então utiliza uma parábola que provavelmente foi explicada depois, em particular, aos discípulos. Jesus escolhe o exemplo do administrador, que se demonstrou infiel para com seu senhor. E quem poderia entender de administrador e de administração? Os fariseus que ali estavam. E agora nós, procurando explicar agora a parábola. As falcatruas do administrador chegaram aos ouvidos do amo, que age corretamente. O que o amo diz? Ouvi acusações sérias e apresenta tuas contas. Se as acusações são verdadeiras, serás despedido. Não poderás mais gerir meus bens. O administrador sabe que as acusações eram verdadeiras. A parábola, porém, não esclarece o tipo de desonestidade que ele praticou. Então, não se defende, apresentando as contas, mas pensa como fazer para defender-se depois de despedido pelo amo. Organiza então seu balanço, falsificando a escrituração, e enreda os devedores do amo em sua falsificação. Assim, os devedores não poderiam acusá-lo. Estavam envolvidos no mesmo crime, eram cúmplices e teriam que dar cobertura ao administrador despedido. A transação parecia certa, embora fosse desonesta, e o mordomo teve o cuidado de convocar, em particular, cada devedor. Na parábola é apenas 2 exemplos, como vimos. O Senhor descobriu o enredo, a falcatrua do mordomo. E a parábola também não diz como é que ele descobriu. E reconheceu que o administrador fora esperto. Louvou o administrador, embora continue chamando de não justo ou infiel. Aí vai a parábola. Até aí vai o que conta o Lucas. E pensamos, que conhecimento tinha Jesus das atitudes desonestas dos fariseus para contar a eles uma história que, por certo, era familiar aos negócios da sociedade comercial de então. Ou será que nós podíamos dizer é familiar aos negócios da sociedade atual, não só do passado? A conversa com os discípulos prossegue depois, interpretando o enredo para aconselhá-los. Salienta a prudência com que agem os filhos deste éon entre si, na sua geração, naquele século, e lamenta que os filhos da luz não utilizem a mesma habilidade para conquistar o reino dos céus. Depois
vem um conselho, assim, na descrição de Lucas, vem um conselho meio confuso. Seria uma dificuldade da tradução? Ou os homens modificaram o que Lucas escreveu no original? Houve adaptação às conveniências dos homens? É mais provável que seja assim, porque, afinal, aqueles evangelistas foram inspirados. Houve inspiração divina para que eles pudessem reproduzir as palavras de Jesus naquele tempo. Então, como Lucas realmente teria se expressado ao escrever: fazei para vós amigos da riqueza não justa, para que, quando essa faltar, os amigos os recebam nas tendas do Eon. Seria assim, dizendo em outras palavras, utilizar a nossa riqueza para conquistar esses amigos, os do século do mundo. Bem, vamos deixar o aprofundamento, ao menos agora, neste momento em que estudamos. Mas sabemos de onde veio. Agora sabemos de onde veio a expressão: dá conta da tua administração. A advertência servia para os dois lados que escutavam: os fariseus, que eram amigos do dinheiro, e os discípulos, ao dizer que é impossível servir a Deus e as riquezas. São direções opostas. Como Emmanuel conduz a parábola? A parábola que ele não menciona no texto. Mas nós agora entendemos a que Emmanuel se refere quando ele fala em administração. E nós entendemos, as criaturas humanas são as administradoras dos bens terrenos, os bens terrenos que não lhes pertencem. Entendemos porque Emmanuel escreve: cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados: fortuna, autoridade e muito mais, sabemos, em talentos que recebemos para administrar, até o corpo, a saúde física, a oportunidade de trabalhar, de servir, de aprender. Recebemos o tempo, o lar, o amigo, experiências. E quando o homem destrói esses bens, ou quando só utiliza a fortuna ou a autoridade em benefício próprio, prejudicando aqueles que também teriam direitos, é demitido pelo Senhor, demitido de uma maneira figurada. Chega a um ponto que não pode mais gerir esses bens terrenos. Vem a desencarnação e novo começo. Dá contas de tua administração. E chega depois um momento, quem sabe com mais maturidade, e chega a hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de entendimento. É uma hora valiosa, mas que só viveremos quando soubermos instruir e consolar. Quando percebemos, como diz Emmanuel, os apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. E Emmanuel prossegue: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? E ouvindo isso, quem sabe nós pensamos: ainda utilizamos os talentos em atitudes desonestas? Ou em falcatruas, como fez o administrador infiel? Dilapidamos os bens recebidos do Criador? Mas com certeza já desejamos que em breve todos os homens na terra sejam justos e fiéis aos bens concedidos pelo nosso Pai.